Olá pessoal, olha eu aqui de novo para a nossa aula de português e hoje nós vamos falar sobre sílaba tônica, né? No seu livro, na página 32, ele vai falar sobre sílaba tônica e vai começar com uma historinha em quadrinhos, como você pode ver aí, certo? E você vai ler com atenção essa historinha, tá bom? E você vai ter atenção para três palavras: orelha, também e ônibus. Observe que a palavra orelha, ela está com a letra R e a letra E, elas estão mais escuras. E a palavra também tem a sílaba bem e a palavra ônibus tem a letra O, né? Que é uma sílaba, porque quando a gente vai separar as sílabas da palavra ônibus, a letra O fica sozinha. Essas palavras, gente, elas têm essas partes destacadas dela é a sílaba que a gente pronuncia com mais intensidade. E em cada palavra tem uma sílaba pronunciada com um som mais forte, né, em relação às outras. Então, essa sílaba que a gente pronuncia com mais força, a gente dá o nome de sílaba tônica. Então, a sílaba mais forte das palavras é a sílaba tônica. Tá certo, gente? Então, para você saber qual é a sílaba tônica de uma palavra, você vai ver qual é a sílaba mais forte da palavra, tá certo? Vocês já estudaram isso, viu, gente? É bem fácil. Mas para que a gente tem que saber a sílaba tônica das palavras? Porque as palavras, elas têm algumas classificação, certo? Então, da classificação da sílaba tônica, elas podem ser oxítonas, que são palavras quando a sílaba tônica ela é a última. Por exemplo, você pode ver aí café. O fé é a última sílaba da palavra. Portanto, esse fé é a sílaba tônica. Então, essa palavra ela é oxítona. Também existe a palavra amor. Quando você fala a palavra amor, principalmente quando você vai chamar, né? Amor, a sílaba que você mais demora falando é o mo. E esse mo é a última sílaba da palavra. Então, ela é oxítona. Então, sempre que você for falar uma palavra e a última sílaba for a sílaba tônica, essa palavra ela é oxítona, tá certo? Também existem as palavras paroxítonas, que são as palavras que a sílaba tônica é a penúltima. A penúltima, gente, é a última, é a sílaba que vem antes da última, certo? Por exemplo, você vai ver a palavra casa. A última sílaba da palavra casa é o za, mas a sílaba tônica da palavra casa é o K. Observe que quando a gente chama, a gente demora mais na sílaba K. Casa. Então, o K é a sílaba tônica. E o K, ele é a penúltima sílaba da palavra, certo? Então, essa palavra, ela é paroxítona, quando a penúltima sílaba é a sílaba tônica, tá bom? Também nós temos aí a palavra tórax. Quando você vai chamar essa palavra, tórax, certo? Então, o tó é a sílaba forte, é a sílaba tônica, e ela é a penúltima. A última é urax e o tó é a penúltima. Portanto, essa palavra é paroxítona. E nas palavras proparoxítonas é quando a antepenúltima é a sílaba tônica. Antepenúltima tem a última, a penúltima e a antepenúltima. Então, você sempre vai voltar da última para a penúltima e a antepenúltima, certo? Então, quando a antepenúltima sílaba da palavra é tônica, essa palavra ela é proparoxítona. Por exemplo, a palavra árvore. A palavra árvore, a sílaba tônica dela é o ar, né? Quando você fala a palavra árvore, observe que você demorou mais na sílaba ar. Então, a última é o ré, a penúltima é o vó e a antepenúltima é o ar. Por isso, essa palavra é
proparoxítona, quando a antepenúltima sílaba ela é tônica, ou seja, ela é uma sílaba que a gente pronuncia com mais força, tá bom? Então, gente, o que acontece? Outras palavras também que podem ser paroxítonas, proparoxítonas ou oxítonas. Por exemplo, a palavra livro. Livro, a sílaba forte da palavra livro é o li, é a sílaba tônica. Então, o vró é a última sílaba e o li é a penúltima sílaba. Portanto, essa palavra é paroxítona. A palavra esperança. Quando a gente chama a palavra esperança, esperança. Observe que a gente demorou mais no rã. Então, o rã é a sílaba tônica da palavra e pelo rã ser a penúltima sílaba, essa palavra também é paroxítona. A palavra pêssego. Quando você vai chamar a palavra pêssego, pêssego, observe que o pês, ele é a sílaba tônica e o pês é a antepenúltima sílaba da palavra. Então, ele é proparoxítona. Anel. Observe, anel. Demoramos mais na sílaba nel. Por isso, ela é a sílaba tônica da palavra, nel. E como ela é a última sílaba da palavra, ela é oxítona. Sabiá. Gente, quando uma palavra tem um acento, sempre a sílaba tônica vai ser a sílaba que está o acento. Então, sabiá, a sílaba tônica é o A, certo? E como ela é a última sílaba da palavra, essa palavra é oxítona. Código. Observe que tem um acento aí no có. Então, a gente já sabe que o có é a sílaba tônica da palavra. E o có é a penúltima sílaba da palavra. Então, essa palavra é proparoxítona. Entendeu, gente? Então, palavras proparoxítonas são quando a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. Palavras paroxítonas é quando a penúltima sílaba da palavra é tônica. E oxítona é quando a última sílaba da palavra é tônica, tá certo? Então, gente, é uma atividade bem fácil, bem simples, certo? Que vocês já sabem, que a gente já estudou isso, tá bom? Então, vai ser bem fácil para vocês fazer a atividade de vocês, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, meu povo!